Nós temos tratado sobre família nos vários dias desse mês. Nos lares nós estamos fazendo uma viagem no Evangelho de Marcos, que está muito gostosa. As quartas-feiras nós temos falado sobre família, falamos sobre o porquê da família ter caído, falamos sobre adoração em família, falamos sobre o papel do esposo, falamos sobre a esposa santa. Ainda temos alguns outros assuntos para tratar nesses dias. Falamos sobre ali o exemplo de Jefté em alguns dos sermões. E hoje eu gostaria de falar sobre o cuidado que temos que ter com os nossos filhos e as nossas crianças. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em 2 Samuel, no capítulo 18, nós vamos ler só o último verso desse capítulo. Nós leremos só o verso de número 33. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 33, o último verso do capítulo. O contexto é: Absalão morre na guerra, o filho de Davi. E Davi então fica de luto, profundamente entristecido pela perda do filho. Quando ele recebe a notícia da vitória do seu exército, aquilo que deveria ser alegria, na verdade, se torna em pranto, porque Davi perdeu seu filho Absalão. E o texto diz assim, todos juntos? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E assim Davi chora a perda de seu filho. E eu fico imaginando, quando penso na história, a tristeza de Davi, tamanho desgosto de Davi. E eu entendo porque ele desejaria ter morrido no lugar de seu filho. Davi foi um homem extraordinário, homem segundo o coração de Deus, rei justo, estadista fantástico. Mas nós já falamos disso aqui outras vezes. Davi falhou na criação de seus filhos. Amnon violenta a sua meia-irmã Tamar, e Davi se cala sobre isso. Absalão pretendia, já no seu coração, vingar a sua irmã Tamar, todos filhos de Davi, e ele acaba por fazê-lo, matando Amnon. Absalão conspira para tomar o reino de seu pai. Davi sabia disso, porque Absalão ia para a porta da cidade todo dia para adular o povo, e Davi se cala. E Davi se calou muitas vezes no cuidado com seus filhos. Muitas vezes ele devia ter repreendido, castigado, sido justo, sido firme, mas a justiça que ele exercia sobre o seu povo não era a mesma justiça que ele exercia na sua casa. O tempo que ele dedicou para ser rei e até para construir o templo do Senhor, ele dedicou tempo para coisas maravilhosas e honrosas, mas ele não teve esse mesmo tempo para cuidar de seus filhos. E lamentavelmente a sua casa passou por momentos duros e difíceis. Talvez sejamos como Davi, tenhamos um tempo extraordinário para ganhar dinheiro e para fazer tantas coisas, mas não temos tempo para os nossos filhos. Talvez você, como profissional, tenha tanto tempo para ganhar dinheiro, para fazer mais dinheiro, para buscar mais dinheiro, para ser excelente no seu trabalho, para ser excelente com as pessoas fora. Você está muito mesmo ocupado com isso, mas quando se trata dos seus filhos, você não tem a mesma visão, né? Você não tem tempo. Talvez ministros como eu sejam tão excelentes e não tenham tempo para seus filhos. Talvez você tenha uma visão tão aguçada para enxergar fora de casa, ou nós tenhamos, e dentro de casa nós somos permissivos. Nós confundimos amor com permissividade. Nós confundimos carinho e achamos que ter carinho para com os nossos filhos é não confrontá-los, é não ser firmes às vezes, e às vezes, se necessário, até usar a vara, tomar alguma coisa, tirar privilégios, mesmo que eles já estejam grandes. Davi perdeu grande parte da geração dos seus filhos. Davi perdeu Absalão, Davi perdeu Amnon, Davi perdeu Tamar, só sobrou Salomão, né? E nós temos que tomar cuidado para não perder uma geração.
Depois de Josué veio uma geração que conhecia a Deus, mas depois se levantou uma geração que se perdeu, que não conhecia a Deus. E isso nos levou ao triste tempo dos juízes, em que cada um fazia o que queria, só lembrava de Deus na hora do aperto. Nós não estamos vivendo tempos diferentes, não. As pessoas estão fazendo muitas vezes o que elas querem, cada um faz o que quer, até está no meio do povo de Deus, está no meio da igreja, mas faz o que quer, e só quebranta mesmo na hora dos momentos difíceis. Nós não podemos perder uma geração, nós precisamos cuidar dessa geração. E aí, eu tive contato com um projeto que eu não conhecia, que se chama Janela 414. E eu fiquei assim, peraí, Janela 414 eu não conhecia, eu conhecia Janela 1040. Mas a mesma pessoa que idealizou a Janela 1040 na década de 90, idealizou agora e pensou sobre esta Janela 414. Só que são coisas diferentes, são projetos evangelísticos de alcance missionário. Só que a Janela 1040 levava em conta coordenadas no mapa mundi. Então você tinha um quadrado ali da Janela 1040 que pegava justamente os países muçulmanos, e esses países muçulmanos que precisavam ser alcançados. Agora ele enxergou uma outra coisa, que no mundo globalizado, onde todo mundo tem acesso a tudo, nós talvez estejamos perdendo a geração 414. É isso mesmo, a geração que tem entre 4 anos e 14 anos. Se nós não cuidarmos dessa geração, nós podemos perdê-la. E se perdermos, perderemos muito. Perder uma geração é perder muita coisa. Mas talvez essa geração possa ser a geração que, globalizada, também pode compartilhar de Cristo Jesus nas redes sociais. O nosso tempo está mudando, nosso mundo está mudando. Nossas estratégias evangelísticas, elas precisam ser repensadas. É claro que quem fala é o Senhor Jesus, então talvez eu possa mudar a palavra. O nosso foco de evangelização, ele precisa ser repensado. Tem uma geração enorme, de 4 a 14 anos, é uma década. Se nós perdermos uma década, nós perderemos muito. Achei o projeto muito interessante. Ele agora não fala de uma questão geográfica no mapa mundi, não está tratando de latitude, longitude, mas ele está tratando de uma faixa etária que precisa ser alcançada, que não pode ser perdida, entre 4 e os 14 anos, uma década. E tem dados interessantes que eu queria que a gente visse. Antes de soltar o vídeo, tem um vídeo, queria que a gente apagasse as luzes do templo, para que você possa enxergar melhor. Eu vou pedir até para apagar não só essa carreira, mas as 2 carreiras que ainda estão acesas, porque tem uma legenda e você vai poder ler melhor. Eu quero te apresentar o vídeo promocional do Projeto 414. Ele já existe há algum tempo, mas eu não conhecia. E conheci esses dias, e tem alguns dados ali muito interessantes. Então vamos soltar o vídeo, vamos ver. A igreja vai poder pensar um pouco sobre isso. É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana, 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 bilhões de crianças cristãs. São 395 bilhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração Conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia.
O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma. Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração. 不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? А помогите. You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Дай получать, no nos pierdan. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da Igreja Mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. Ok, esse é o movimento Janela 414. É desafiador para nós, né? Você tem mais referências à pornografia na internet do que a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você não prestar atenção no que você está colocando nas mãos dos seus filhos, nós podemos perder uma geração. O pessoal pode achar a gente antiquado e chato, mas a gente continua dando hora para os meninos chegarem, a gente quer saber o que está no celular, a gente sabe as senhas, se trocar a gente pede para desbloquear. E tudo tem que ter hora, tem que ter dia. Eu não estou dizendo que a gente está livre de ter problemas, só estou dizendo que é o caminho. Davi foi se calando diante dos erros de seus filhos. E ele teve muitos problemas. Sua casa foi envergonhada. O projeto já tem mais tempo, né? Ele era um desafio de 2011 a 2020. A primeira reunião foi em Singapura. E agora, como parece que está acabando, na verdade, é quando as pessoas estão mais conhecendo esse projeto da Janela 414. Ele é interdenominacional, ele é adenominacional. A ideia é que alcance todas as denominações para a gente pensar sobre isso. Qual é o investimento que a gente faz nos filhos da gente? Dar celular e tablet e tudo mais pode ser um problema se a gente não tem tempo para ensiná-los o uso disso. Porque eles podem acessar, por exemplo, pornografia na palma de suas mãos.
Hoje de manhã a gente falava sobre o fato de que crianças japonesas, existe uma pesquisa, 90% delas não perguntam mais coisas a seus pais, perguntam ao Google. Ok, Google, o que significa isso? E Google não filtra nada. Seu filho pode receber mensagem de algum lugar bem absurdo. E tem acontecido. Uma outra coisa que a gente viu ali é a questão da cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão? É a visão que a gente tem do todo, é aquilo que molda as nossas atitudes. As crianças estão se afastando da cosmovisão cristã. E não é de agora. As gerações anteriores já estavam chegando nesse ponto. E já chegaram. Quantos jovens e adolescentes nós temos mais conosco? Olha, é um chamado para a igreja? É um chamado para a igreja. Mas sobretudo é um chamado para a família. Porque os maiores discipuladores dos nossos filhos somos nós. Porque nós somos chamados a discipular. E se a gente não vai discipular nem em casa, fora vai ficar muito complicado. Porque discipular significa dizer não, significa mostrar o que a Bíblia diz, significa dizer para o seu filho que ele está errado, significa dizer que ele não pode ter tudo, e às vezes você gostaria de dar algumas coisas que ele está te pedindo, mas vai ter que dizer não pelo bem dele. E apesar de ser um problema, se a gente trabalhar direito, pode ser uma oportunidade também. Porque o cristianismo, ele aconteceu quando foi inaugurado num tempo maravilhoso. Um tempo em que o Império Romano, ele unificou as culturas e você tinha estradas seguras para caminhar para todos os lados. Isso fez com que em 200 anos o cristianismo se tornasse extremamente difundido no Império Romano. De tal maneira que alguns dizem que na época de Constantino, 70% do Império Romano já era cristão. E isso em 320. E aí a gente sabe que ele cria, a Igreja Católica Apostólica Romana, se declara cristão e ele funda ali naquele momento esta igreja, e mais por atitudes políticas, mas de qualquer forma, 200 anos você tem cristianismo espalhado por todas as culturas. Hoje nós vivemos um tempo de globalização e não adianta fugir dele. Ele vai acontecer, ele vai continuar acontecendo e ele vai continuar crescendo. O que nós temos que fazer é plantar a cosmovisão cristã na cabeça dos nossos filhos. Eles é que vão poder falar essa linguagem que a gente não fala e ganhar almas para Cristo nesse ambiente que a gente não domina tão bem quanto eles. Mas nós não podemos deixá-los se tornarem reféns desse ambiente. Mais de 7 horas por dia, uma criança americana ficar ali na frente das mídias, isso é muita coisa. Isso é praticamente o dia de serviço do pai. Então é claro que tudo isso precisa ser controlado, é claro que tudo isso precisa ser cuidado. É claro que, querendo ou não, a gente precisa começar a entender um pouco mais desse mundo globalizado, esse mundo das mídias digitais, se a gente tem filhos, se a gente quer falar a linguagem da nova geração, porque senão nós vamos perdê-los para pornografia, por exemplo, que pode ser acessada dentro do quarto dele. E você viu ali, o número aterrador de crianças que acessam pornografia em smartphones, em aparelhos que os próprios pais deram. E não é só isso, tem outras coisas, eles começam a ter acesso a outras coisas, a youtubers que se gabam de não crer em Deus, de ridicularizar o nome do Senhor, de achar que Deus não existe, de dizer isso claramente. Nós precisamos, de fato, cuidar dessas coisas. Talvez abrir mão de algumas coisas que a gente quer conquistar imediatamente, demorar um pouco mais a conquistá-las, para não perdermos nossos filhos. Porque chega num ponto que nada mais faz sentido. A gente olha para tudo que conquistou, mas vê os filhos perdidos, e aí? Para que eu conquistei tanta coisa? Então nós precisamos cuidar dessa geração. A igreja já faz um trabalho. Pode melhorar? Pode, sempre pode. Mas a igreja já tem escola dominical. Você, pai, que fica com preguiça de trazer seu filho à escola dominical, que não quer se levantar de manhã porque quer continuar confortável e não quer investir nisso, tome muito cuidado. Você pode chorar mais tarde. Nós temos o culto à noite. Hoje é o dia que a gente não tem para as crianças assistirem a Santa Ceia, para elas desejarem compreender a obra redentora de Cristo. Mas tirando esse domingo, todos os outros domingos tem um cultinho infantil. Nós temos os trabalhos da UCP, todo o último sábado. No último sábado teremos os trabalhos da nossa União de Crianças Presbiterianas. E muitos pais simplesmente, eu esqueci, não lembrei, porque outras coisas são mais importantes, e aí a gente esquece dos meninos. Não pode. E além disso, e apesar de todo esse investimento que tem pessoas que se dispõem, tem pessoas que se voluntariam para dar aula para os seus filhos, para ensiná-los na escola dominical, no cultinho, em várias outras áreas, ainda que tudo isso seja muito bom, não basta. Famílias precisam cuidar de seus filhos. Você precisa de ferramenta, a gente oferece. Quando a gente vendia aquela literatura era nesse desejo.
Mas não adianta dar livros ao seu filho e dizer assim: então, meu filho, um livro, dei para você, porque o papai quer que você aprenda a ler. Se ele nunca te viu ler. Hoje nós fizemos a nossa prova, o nosso teste aí para avaliarmos o nosso conhecimento bíblico, tivemos uma média 60, como eu falei no começo do culto. Mas se você não conhecer Bíblia, seu filho não conhecerá. Se você não tiver gosto por ela, por que seu filho terá? Pode ser que aconteça pela misericórdia de Deus, mas ele precisa ver o exemplo. Os meus filhos só vão aprender a ler se me virem lendo. Eu estimulo a leitura, tudo bem. E se eles vão aprender a amar as Escrituras, se eu demonstrar amor pelas Escrituras? Será que nós vamos perder uma geração? Ou muitos dessa geração? E é como está ali. A maioria, 80%, vem a Cristo nessa faixa de idade, antes dos 18 anos. Eu sou parte dessa estatística. Muitos são porque cresceram. O Jeane, por exemplo, foi educado dentro da igreja, nem sabe exatamente esse momento. Eu sou parte dessa estatística porque fui alcançado no trabalho de mocidade aos 16 anos. E muita gente é parte dessa estatística. Precisamos cuidar dessa geração, todos nós. Não é simplesmente olhar e dizer: a igreja precisa fazer alguma coisa por essa geração. Tá certo, mas você também precisa fazer pelo seu filho. O meu filho não vem à igreja porque não criaram um ambiente para ele gostar da igreja. Mas será que você ensinou ele a gostar da igreja desde pequenininho? Tem pai que nunca fala da igreja com o filho. Às vezes quando comenta alguma coisa é depreciativa com relação a alguma liderança ou alguma coisa. O filho não vê o pai falando desse amor que ele tem para a casa do Senhor. E depois é porque a igreja não criou o ambiente. A gente pode criar ambientes agradáveis, aconchegantes, isso é bom, isso é interessante, isso é legal. Mas tudo isso vai ser só um lugar legal para ele vir, do qual ele deixará de vir, se ele não vir em casa, nos seus pais. O amor por essa casa, o amor por essa obra, o amor por Jesus, o amor pela palavra. Nós não podemos perder mais uma geração. Se não são seus filhos, porque já cresceram, são seus netos. Se não são seus netos, são os filhos do seu vizinho, seus sobrinhos, são seus conhecidos, são seus amigos. Mas precisamos cuidar dessa geração, porque o mundo está discipulando pesado. E ele usa músicas, youtubers, filmes, séries, desenhos, canais. Ele usa todas as mídias. Nós precisamos cuidar dessa geração. Que nós nos sintamos desafiados nessa noite a cuidar dessa geração. Cuidar dos nossos filhos. Vista no seu filho. Ore com ele, por ele. Leia a palavra com ele e para ele, mesmo quando ele não quiser. Traga-o à igreja, mesmo que ele não queira. Não quero, não estou afim. A possibilidade dele ser alcançado pela graça salvadora, estando assentado aqui, mesmo emburrado, com aquela tromba enorme, é maior do que se ele estiver em casa assistindo algum seriado, maratonando lá. É claro que a misericórdia de Deus é indiscutível. É claro que a soberania de Deus é indiscutível. É claro que o Senhor Deus é poderoso para transformar. Mas nós temos a responsabilidade. E que bom será se conseguirmos doutrinar essa geração de tal maneira que eles, ao invés de serem doutrinados pela internet e pela globalização, eles sejam semeadores da palavra de Deus no meio de toda essa globalização. Eles sejam uma luz ali no meio daquilo tudo. Porque as redes sociais não vão fechar porque a gente quer, vai cair uma, vai surgir outra. Já me informaram lá em casa que Facebook é rede social de velho, que o negócio agora é o Instagram. O negócio é o Instagram, o Snapchat. O negócio não é mais mandar um WhatsApp, é mandar um direct. O negócio não é mais simplesmente postar uma foto, é fazer um story. Só vai mudar de nome, só vai mudar um pouquinho a dinâmica, mas isso não vai acabar. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a serem luzeiros no meio desse negócio todo e a filtrar. Enquanto eles não sabem filtrar, e eles não sabem de 4 a 14, faz ele usar a sua conta para que você tenha acesso ao histórico dele, para que você saiba tudo que ele está vendo, que ele está deixando de ver. Cuida disso. Nós não podemos ser negligentes nisso. É claro que você pode dizer: mas Deus é tão poderoso que Ele pode alcançar meu filho. Ele pode alcançar quando ele tiver 40 anos, quando ele já tiver feito um monte de besteira, quando ele tiver adquirido uma cosmovisão que vai precisar ser toda reconstruída com a cosmovisão cristã, com um modo cristão de pensar, com um modo bíblico de pensar. Não é melhor que a gente invista desde agora? É melhor. E que façamos deles pequenos missionários digitais também. Não estou abrindo precedente dizendo: deixa o menino ficar lá o tempo que ele quiser, desde que ele esteja postando versículo bíblico. Não, isso faz mal. Já tem clínica para reabilitação de viciada em tecnologia, porque tem gente que, se ficar sem Wi-Fi, quase morre. Lá em casa eu não preciso nem me preocupar em saber se o Wi-Fi está funcionando ou não. Se ele parar de funcionar, eu sei em menos de um minuto.
Pai, o Wi-Fi parou, e aí? O que tem? Parou, e aí? Já tem mesmo, não é brincadeira, clínicas especializadas em reabilitação de gente viciada em tecnologia. Os especialistas dizem que para você dormir bem, você tem que se desligar do celular e desse negócio todo 2 horas antes de você dormir. Então, se seu filho tem que ir para a cama às 10, corta o celular às 8, para ele ter um descanso de mente, de 2 horas. Já tem um pescoço de texto, né? Aquela turma que tem que fazer RPG, porque está com o pescoço assim, tanto ficar assim. Isso fora a falta de postura, né? Costuma rolar todo lá no sofá, em cima da cama, e dobrar a cabeça e ficar lá. E já está comprovado também que é extremamente prejudicial você estar na penumbra e no escuro, só com a luz do celular nos seus olhos. Isso machuca seus olhos. Ou no tablet, ou só no computador, tudo escuro, e você com aquela luz incidindo sobre você sozinho. Nós precisamos cuidar dessa turma, precisamos cuidar dessa geração. Precisamos cuidar desse povo, ensiná-los a cosmovisão cristã. Deus nos ensina assim. Pergunte para mim, não pergunte para o Google. Se eu não souber, nós vamos pesquisar juntos, mas tome cuidado. Tem muito site mal intencionado por aí. Tem site com cara de site cristão. Você acessa e fala, olha que site de crente bonito. Aí você começa a ler aquele negócio mais cabuloso. Muitas seitas estão aí mesmo trabalhando, militando ferrenhamente na internet, colocando páginas, perfis, não se identificando imediatamente para ganhar essa nova geração. Muito cuidado, queridos. E vamos cuidar dessa nova geração. Absalão tinha o nome de pai da paz, mas se tornou um motivo da guerra, da aflição do coração de Davi. E depois ele chorou dizendo, oh, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar, para a gente não chegar nesse choro de remorso, mas para que a gente possa viver com a consciência de que tudo fizemos para transformar a vida dos nossos filhos e para abençoá-los. Querido, esse é o desafio para nós nessa noite. Cuidar dessa nova geração, que não precisa nem ser só a janelinha 414. Pode esticar isso, 0 até onde Deus quiser, até a idade que seu filho tem. Mas nós não podemos deixar essa geração passar batida. Nós não podemos abdicar de ensinar a visão, a cosmovisão cristã para os nossos filhos, para que depois não tenhamos que ficar corrigindo os erros de uma geração. A gente já está sendo muito influenciado nas músicas, nas pregações, em tantas coisas dentro de igreja. Não há mais a cosmovisão bíblica cristã. O pessoal está pregando autoajuda, está cantando mantras repetitivos que não ensinam nada. A cosmovisão do mundo já está empurrando a gente, que a gente, em nome de Jesus, faça o movimento contrário e não perca essa nova geração. Mesmo que isso implique em ter um pouco menos de conforto, um pouco menos de dinheiro, um pouco menos de tecnologia, mesmo que isso tenha que acontecer, não importa. O importante é saber que nós vamos morar no céu e que os filhos que criamos também vão, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar para que o Senhor haja com misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre essa nova geração, que a gente saiba ensinar e que eles saibam se portar nesse novo ambiente que eles vivem, que a gente não tinha antes, que eles saibam compartilhar de Cristo nesse novo e desafiador ambiente, em nome de Jesus.